Essa mulher que é tão maravilhosa, é da Humano Center, ela é mentora, ela já até escalou, ela estava me contando que o sonho dela era ter uma empresa. A gente estava vendo um vídeo aqui, e o sonho dela é ter uma empresa daquelas que lava o prédio, e ela mesma ia lavar, sabe, os vidros lá, imaginem. Ela faz um monte de coisa, é psicanalista, é nutricionista também, estava me dando várias dicas ali já também de nutrição. Roberta, por favor, vem aqui para o palco conversar com essa mulherada. Eu estou aqui também para aproveitar e aprender tudo, viu? Bem-vinda. Já está no mic aí? Está tudo ok? Vai pegar esse? Deixa eu pegar esse aqui para ela. Vai, Roberta. Vocês conhecem Roberta? Quando a gente foi falar de Roberta, gente, o currículo dela é tão gigantesco, que a gente, pelo amor de Deus, Roberta, vamos resumir, porque não dá para falar tudo que essa mulher já fez, tudo que ela faz e o tanto que ela ajuda também outras mulheres. Eu só resumi aqui, CEO da Humano Center, mentora em liderança, em gestão, ajuda mulheres, ajuda empresas e muitas outras coisas, né, Roberta? Também. Meu Deus do céu, como é que dá conta? Bom, nós somos treinadas para fazer multitarefas, né? Então, é só seguir em frente que multiplica as horas. Com treinamento, a gente consegue tudo. Bastante. Eu vou ensinar vocês a conseguirem mais. Tá, querida, só digo uma coisa, quem está de salto aí, porque ela já olhou para o meu salto e falou, vou te desafiar. Se tiverem medo de desafio, já corram aqui com esses saltos, tá? Eu vou deixar você à vontade, vou ficar aqui só te observando e aprendendo muito, viu, Roberta? Tá, ok. Fique à vontade. Muito obrigada, Priscila. Bom, boa tarde a todas. Tem alguns rapazes aí, né? Sejam muito bem-vindas a esse evento de síndicas que se conectam. Eu quero parabenizar a equipe que se dedicou a fazer esse evento acontecer. Está tudo muito lindo. Agradecer aos patrocinadores por ter conseguido ficar nesse espaço, né, por todos os patrocinadores. Quero agradecer à comissão organizadora pelo convite de me chamar para estar aqui ministrando essa palestra para vocês. Me sinto muito especial, muito honrada e muito privilegiada para poder passar esse conteúdo para vocês. Eu me dediquei bastante, trouxe para vocês um material muito rico, muito inovador, com dados recentes, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito melhores. Eu quero agradecer a todas vocês pela presença, afinal de contas, é um evento presencial, estava com saudade disso, e pelo tempo que vocês estão disponibilizando por estar aqui. Nós vamos ficar uma média de 40 minutos, e eu tenho certeza que esse tempo vocês vão sair com esse conteúdo e vão aumentar essa sua capacidade de liderança e poder fazer mais coisas que vocês queiram e também ser mulher. Ok? Então, foquem a atenção aqui, e aí vocês vão ganhar muito mais com 100% da atenção na minha voz e no que eu trago para vocês. Tudo bem? Eu sou mentora de lideranças, e eu ajudo pessoas a aprimorarem as suas habilidades de líder. Primeiro, líder de si mesmo, individualmente, da sua própria vida, e líder de pessoas, se você é o tipo de pessoas que lideram outras pessoas. Então, eu ajudo essas pessoas a ficarem mais potentes, mais empoderados, mais empoderadas, para facilitar essa liderança e liderar pessoas com consciência. Ok? E eu sempre gosto de começar a palestra definindo alguns conceitos. E temos 4 conceitos dentro do tema da palestra, que é dom, que é ser mulher, liderança e liderança feminina. Então, esses conceitos vão definir o percurso do nosso raciocínio, né? O que seria essa liderança feminina? Dentro do conceito de dom, dom é um benefício ou uma dádiva que é dado pela natureza. Ou seja, a natureza dispõe o nosso sexo aleatoriamente através de cromossomos. Nascemos do sexo masculino ou feminino. Um dom que a natureza dá, um dom que
um outro conceito é ser mulher. Tá? O ser mulher ele tem a ver com dois conceitos. A parte biológica, do ser biológico, que nascemos feminino ou masculino, do sexo, o que define a diferença? Órgãos sexuais. Se nasce com testículos, pênis, é considerado masculino. Se nasce com ovários, vagina e útero, é considerado feminino. Essa é a diferença biológica. Mas temos uma outra diferença, que é uma construção social. O que significa isso? Nascemos de um sexo e somos treinadas, somos conceituadas, somos entregues papéis dados por nós do ser mulher e do ser homem. E isso é definido hoje como identidade de gênero. Essa identidade de gênero é uma construção que a criança começa a modelar aquela estrutura de onde ela nasce, aquele país, aquele lugar. E ela vai olhando para os papéis e alguém vai dizendo para ela: isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. E aí vai construindo socialmente essa identidade, que a gente chama de identidade de gênero. E esse termo foi dado inicialmente pela psicanálise e pela antropologia, e hoje ele já é aceito desta maneira. Então, somos seres com identidades, que é do biológico e da construção social. E essa construção dessa identidade de gênero, ela não é apenas ideológica, mas é uma base que expressa a divisão sexual do trabalho. Ou seja, menino faz isso, menina faz isso. E assim foi. Então, essa identidade, esses papéis do que é masculino e do que é feminino, ela não é um fator biológico, mas sim essa construção que é dada, que é acrescida pela sociedade, que historicamente é passada de uma geração para geração e que pode ser modificada, sim. Tá? Por quê? Porque esse conceito é um conceito entre homens e mulheres, e é um conceito de poder, é um conceito de hierarquia, e é um conceito que define essa divisão do trabalho e faz com que nós tenhamos menos a oportunidade do que o sexo masculino. Bom, e o que justifica isso, gente? Todos os estudos, até hoje, não têm explicação. E aí eu trouxe uma frase do Chicó que diz: não sei, só sei que é assim. E assim é o que a gente chama de naturalização. Nós, inconscientemente, vamos passando isso para os nossos filhos, de geração em geração. E vamos, nós mesmos, reproduzindo essa identidade desregular. O resultado disso é desigualdade na distribuição do trabalho e da renda em relação ao trabalho e à liderança feminina. Tá? Então, trouxe aqui para vocês o conceito também da liderança. O que é a liderança? Segundo Schiavanato, que é o pai da administração, ele diz que o tipo de poder pessoal tendo inteira ligação com as relações já existentes do líder com as outras pessoas. A liderança está ligada à habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que o líder quer. O que seria boa vontade? Faz porque o líder é esse ser que conduz pessoas a um determinado objetivo, a um determinado foco, só porque ele é esse líder que aglutina pessoas e que traz ela para esse objetivo, para esse foco em comum. Isso é liderar, é a arte de influenciar pessoas para um mesmo objetivo. Liderança significa isso. E aí a gente vai num outro conceito, que seria a liderança feminina. Eu trouxe aqui uma imagem de Joana d'Arc. Ela nasceu em 1412, morreu em 1431, viveu somente 19 anos, e ela comandou o exército francês na Guerra de 100 Anos. Com 17 anos, ela foi para essa guerra contra a Inglaterra, contra as posses
das terras que a Inglaterra estava querendo da França. E ela conseguiu convencer, sendo camponesa, sem instrução, conseguiu convencer o rei da época a deixar ela liderar esse exército. E ela fez isso com uma maestria tremenda, e ela não só ia para a batalha, menos, segundo os historiadores, mas ela ia, o mais importante que ela fazia era a estratégia. Ela que bolava as estratégias, ela que fazia, e ela que comandava esse exército de homens. Ela cortou o cabelo, vestiu a roupa da época e foi junto com eles. Pena, uma mulher líder, foi degolada, né? Ela foi queimada na fogueira, né? Literalmente, pela Inglaterra e capturada. E morreu com 19 anos. Então, trouxe essa imagem para representar que, da Idade Média até agora, nós vamos dando passos, sim, em igualdade de trabalho. Muito lento, mas estamos cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, as mulheres não podiam estudar, não podiam entrar na universidade, eram só trabalhos domésticos. E podia, sim, entrar na universidade aquelas mulheres que eram abastardas. E elas podiam, desde que os afazeres domésticos não fossem comprometidos. E, aos poucos, foi tendo que usar codinomes. Elas tinham que falsificar nomes ou colocar nomes que não eram delas para poder aparecer nos livros e serem escritoras. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Se for citar aqui todas as líderes que fizeram história, a gente não vai sair daqui, vai ser o dia inteiro, a tarde todinha. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a coisa continua assim. Somos cada vez mais e estamos cada vez mais galgando espaços de trabalho e, na liderança, um pouco mais, mas estamos cada dia mais fazendo isso. Trouxe dados para vocês terem uma ideia de como está a situação atual. Tá? Mulheres executam 2/3 do trabalho realizado pela humanidade. Recebem 1/3 dos salários quando comparado com os homens. Proprietárias de 1% só dos bens de imóveis. São 70% dos 1,3 bilhões de miseráveis do mundo, ok? Dados mundiais. Analisando 145 países do Índice Global de Desigualdade, nós, Brasil, estamos no 90º lugar. Já tivemos em 75, 85 e caímos para o 90º lugar. E o que significa desigualdade? De trabalho. Tem muito mais homem trabalhando, ocupando espaço, do que mulher. A renda média de uma mulher corresponde a 58% de um homem. Isso significa, eu trouxe os números para vocês terem uma ideia, R$36 mil, mais ou menos, são recebidos por ano por mulheres, para 62 mil, aproximadamente, para homens fazendo a mesma tarefa. Isso tem que mudar. A equiparação do sexo no trabalho, segundo o Fórum da Unesco de 2017, só vai acontecer daqui a 133 anos. Mais 133 anos. E a equiparação salarial, 475 anos. Isso se a gente deixar. Por isso nós estamos aqui, para contribuir para que essa igualdade, sim, comece ainda no nosso tempo, não nesses anos para frente. E agora, na pandemia, os dados do Brasil são que 30 anos foram por água abaixo na desigualdade. Ganhamos e agora as mulheres são muito mais desempregadas do que os homens. Ou seja, na hora de optar para mandar embora uma mulher e um homem, manda-se uma mulher. Então, essa é a situação atual. A situação do Brasil é que nós somos mais de 50% da população do Brasil hoje, em número de pessoas. E somente 35% dessa população trabalha. Ok? Poucas ocupam a posição de CEO. Poucas. Segundo escalão e terceiro e direção, 4%. Quase nenhuma. 63% das mulheres recém-formadas são recém-formadas, mais do que os homens. E somente 14% ocupam
lugar de gestão e liderança. Ou seja, nós estudamos mais, nós aprimoramos mais, capacitamos mais e temos somente 14% de cargos de liderança. Esses são os dados que eu trouxe para vocês. Mulheres estudam mais e eu quero que vocês guardem esse dado que a gente vai voltar no final. Esse aqui, ó. 23 horas semanais as mulheres fazem em atividade doméstica e 10 horas semanais os homens fazem. Guardem esses dados, ok? Bom, eu trouxe aqui que o preconceito pelo simples fato de ser mulher existe. E eu conto a minha história. Eu já nasci com preconceito de ser mulher, porque eu sou filha segunda. E todos sabem que, quando é o primeiro filho, a família inteira todo deseja e fala bem assim: tanto faz, se for menino ou feminino, será bem-vindo. Mas o segundo, se nasce uma mulher primeiro, o que se espera? Precisava de um casalzinho. Né? Então, eu já sofri preconceito antes de eu nascer. E assim continua a jornada. Eu já nasci muito líder, fui para a escola, já liderava os meninos antes de ir para a escola, as meninas, e eu sempre estava com um grupinho liderando. Fui para a escola, fui representante de turma, depois fui para a faculdade, fui membro do centro acadêmico, membro do DCE da universidade. E aí, quando eu me formei com 21 anos, eu tive a minha primeira empresa. E, na época, era um condomínio. Nós ganhamos a concessão de um condomínio na Barra da Tijuca, com 5.000 moradores. E existia um clube lá dentro, onde tinha bares e restaurantes. E nós ganhamos essa concessão. Éramos 2 sócias e um sócio. Eu era CEO da parte de administração, executiva e financeira. Tinha uma área de marketing e outra área da parte de cozinha. E esse nosso sócio, que ficava na parte da cozinha, ficava lá direto. Bom, tínhamos, logo que entramos nesse condomínio, fizemos a nossa primeira reunião com o conselho. Foi lá dentro do clube, e era uma mesa grande, só com homens. E aí, imagine, eu 21 anos, né? E aí eu fui para a reunião. Aí eles já sabiam que eu queria, pediu para o sócio ir. E o sócio não podia deixar o restaurante naquele momento de jeito nenhum. E aí ele falou assim: vocês têm que trazer um homem. E aí a minha sócia pediu ao namorado dela para fingir que era o diretor financeiro, para iniciar a reunião, só para conversar assim, dar as primeiras palavras, e depois a gente falava o resto. E assim foi. E não termina por aí. E as coisas continuam. Eu entrei para o segmento de bebidas, indústria de bebidas, muito grande. E aí o que aconteceu é que, de novo, só o mercado masculino. E, na hora de eu entrar para as reuniões, eu sempre gosto de chegar cedo, chegava cedo, sentava à mesa e esperava. A primeira vez que isso aconteceu, lembro até hoje, perguntaram, todos chegaram, e só tinha eu de mulher, e aí eles olhavam para o lado, olhavam para o outro e falavam assim: e aí, cadê o dono da empresa? Eu falei: sou eu. Ah, é? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e perguntava. Achei que fosse a secretária. E eu falava: não, vocês podem começar a reunião, sou eu mesma. E assim vai até hoje. Hoje eu trabalho com treinamentos de gestão para empresas e líderes. E hoje nós já provamos a competência no mercado, são 20 anos de mercado. Mas, mesmo assim, se o RH ou a pessoa que contrata a gente não conhece, de novo, se for só pelo folder e a imagem de uma mulher e a imagem de um homem, nós perdemos a contratação. E mesmo o RH falando para a diretoria ou conselho que são feitos de homem, o próprio RH ainda tem que justificar muito para que contratem mais pela competência do que pelo sexo. E assim continua. Então, trouxe minha história para vocês e trouxe aqui também o depoimento da Marina, que ela é diretora de marketing e comunicação da Vivo, e ela diz o seguinte: quando a mulher tenta ser direta no jeito de falar, ela pode ser considerada grossa. Se um homem faz o mesmo, ele é só objetivo. Se uma mulher acelera o passo para melhores resultados,
Se um homem faz isso, ele é brilhante. Se for uma mulher, ela é um trator. Passa por cima de todo mundo, né? Bom, se ele grita, ele é enérgico. Se ela é que grita, é descontrolada ou descompensada. Precisa de um tratamento psicológico emocional, né? Então, até hoje, isso é tempo atual, ok? Continua assim. Então, a cada dia, mesmo assim, nós conquistamos um pouquinho mais dentro da liderança e dentro do mercado de trabalho. Bom, e aí um dado interessante é, por que nós estamos conquistando isso? Porque nós ganhamos menos. Então, na hora de elevar uma pessoa dentro da empresa para ser líder, eles, que são os diretores, pensam, nós contratamos 2 por 1. Então, a gente está ganhando por isso, pelos pequenos salários. E também, uma outra coisa, isso é um dado bom, pela flexibilidade. Por quê? Porque as leis estão cada vez mais sendo favorecidas para o lado da mulher. Até que a ONU disse, em 1975, que teria um Dia Internacional da Mulher. Hoje tem várias leis de proteção, várias leis que podem também falar e declarar coisas que, se não está sendo cumprida ou não, de proteção à mulher. Isso tem ajudado. Além disso, as mulheres que decidem ser mães, que também precisam sair da empresa, aumentou o tempo de licença maternidade, isso contribuiu para aumentar a liderança também. E agora, os home offices, ou seja, também ajuda as mulheres a entrarem nos cargos de liderança. E o principal mesmo que uma mulher hoje está indo para a liderança é pela sua capacidade. Pelo treinamento de ser mulher, nós sabemos gerir melhor pessoas. Por isso, temos capacidades de liderar pessoas, ok? Bom, segundo a Sheryl Sandberg, hoje, para quem não sabe, a Sheryl é considerada pela Forbes a 10ª mulher mais poderosa do planeta. Ela é vice-diretora do Facebook, ela é CEO, que é a diretora das operações do Facebook, ela é escritora também, e ela diz o seguinte, as mulheres não esperam se tornar líderes, que se tornem líderes, e não almejam tais cargos, e somente 18% delas querem ser líder. Também acho que esse dado deve ser porque é bem desafiante. Tem que ter muito, como diz o povo, peito mesmo para ir vencer esse preconceito mesmo. Alguns aspectos importantes, segundo ela, é que as mulheres deveriam seguir, para alcançar mais o cargo de liderança, são aceitar os riscos. E eu penso que vocês, quando aceitam ter a função que vocês estão hoje, vocês estão aceitando o risco, porque vocês estão lidando diretamente com pessoas dentro do trabalho de vocês. E optar pelo crescimento, sim. Desafiar-se e, principalmente, ela diz, pedir promoção. Então, é assim, você conseguiu um cargo de liderança? Então, pergunte, quanto é que aquele líder que era homem ganhava? Então, só aceite ganhar igual ou mais. Tudo bem? Porque assim você está seguindo essa estratégia, dando valor ao seu trabalho. Quais são as características gerais do ser mulher? Ou seja, por que nós temos isso? Porque fomos treinadas por ser mulher. Fomos treinadas nos afazeres domésticos a fazer 1001 coisas. Então, isso significa que a gente é um ser que pensa, que decide, que age rapidamente, que consegue estar conduzindo diferentes tarefas e para diferentes pessoas ao mesmo tempo. Nós exercemos empatia, carisma, nós temos um discurso claro e didático, porque, se não tivermos, os nossos liderados não vão fazer, e temos proatividade, comprometimento e responsabilidade. E o que é uma característica do ser líder? A característica do ser líder é paciência. Tem que ter muita paciência, principalmente em lidar com pessoas que são diferentes e não tem nenhuma igual no planeta. Então, são pensamentos diferentes. Visão sistêmica, analítica e estratégica, organização, disciplina, capacidade de promover ambiência, exercer influência e poder formal e informal. Bom,
essas são as características do ser mulher e do ser líder. Então, liderança de mulher teria que ter todas essas características juntas e misturadas. Isso faz com que nós sejamos líderes com o nosso aspecto de treinamento de ser mulher. E eu trouxe para vocês que nós nascemos com o dom, né, de ser feminino e fomos treinadas por ser mulher. Então, temos as habilidades já dos 4 arquétipos da liderança, que somos guerreiras, esses são os 4 arquétipos, executamos as coisas, nós somos mestras, instruímos as coisas, nós somos magas, porque inovamos, porque criamos, porque gerimos, somos curadoras, porque produzimos a empatia com o outro. Nós conseguimos entrar no sentimento e sensibilidade com uma outra pessoa. Isso gera empatia, isso gera com que você consiga perceber o outro como ele é e como ele percebe no sistema como um todo. E esse é o trabalho de vocês. O trabalho de ser síndica é de ser líder de pessoas. Isso significa gerar um condomínio, um lugar agradável para viver, inclui o ambiente físico, inclui as pessoas que estão nesse condomínio, inclui resolver conflitos, negociar. Isso que vocês fazem se chama ambiência. Então, eu quero que vocês pensem no local onde vocês são líderes ou são administradoras. Eu quero que vocês imaginem vocês no meio deste condomínio. E eu quero que vocês pensem em todas as pessoas que habitam esse local. E eu quero, já que um líder tem visão sistêmica, eu quero que vocês ampliem com um raio de fora do condomínio de vocês, mais 100 metros num raio ao redor do condomínio. Vocês são líder para promover essa ambiência, para tornar esse lugar um lugar melhor para se viver, para estar em harmonia. Essa é a responsabilidade desse ser líder, conectar as pessoas com as pessoas, de dentro e de fora. Então, vocês podem também fazer alguma coisa para os 100 metros de raio ao redor. Se o bueiro da sua rua fora entope, pede para alguém ligar para a prefeitura, porque só assim eles vão saber como desentupir e que tem um bueiro desentupido. Eu mesmo já fiz isso, eles vêm, marcam uma data e vêm fazer isso. Então, nós também somos responsáveis pela área ao redor. Isso é ambiência, isso é promover uma harmonia no local, em geral, no físico e com as pessoas. Então, vocês fazem isso. Então, isso é visão sistêmica, isso é consciência, e aí eu vou mais além, sustentabilidade. Comecem a pensar, vocês, enquanto líder, como tornar esse ambiente sustentável. Como promover uma compostagem dentro do sistema para aproveitar as próprias folhas do jardim desse ambiente e gerar uma sustentabilidade no próprio condomínio. E assim a gente vai conscientizando as crianças para que elas também executem tarefas e dividam as tarefas, e sabendo que elas são capazes de fazer. Eu quero propor a isso para vocês 3 desafios, tá? Bom, baseado naquele dado que eu trouxe para vocês, que as mulheres levam 20 horas em afazeres domésticos e os homens 10, isso segundo o dado da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, tá? Que é o PANED, eu também tirei esses 2 verbos de um artigo da FGV de 2018, dessas duas administradoras, que também são mestres, doutoras, e elas usavam esses 2 verbos para esses mesmos dados. Elas usaram dedicam e usaram gastam. E eu quero que vocês pensem nisso. Por que as mulheres dedicam e os homens gastam? Por que a gente não troca? Que tal a gente trocar? Que a gente também gasta.
Então, esse é um desafio uma provocação que eu vou fazer para vocês. E eu gosto de trabalhar com palavras, que eu também sou formadora de programação neurolinguística, então eu quero provocar ações em vocês. Então, pensem sobre isso. Que tal vocês pensarem que estão gastando muitas horas em afazeres domésticos? Isso não vai sobrar tempo para você ser mulher e nem tempo para você ser líder. Porque se você está gastando 10 horas a mais, alguém está fazendo você. O que outras pessoas poderiam fazer. Agora eu vou lançar os 3 desafios, ok? Para que vocês sejam mais líderes e aumente a sua habilidade de promover essa ambiência em onde você for a líder. Cada ser biológico faz a sua tarefa. Bom, quantas pessoas tem na sua casa? Pense, se cada ser fizesse o seu, como estaria? Será que debitaria o número de horas dos seus afazeres? Mas eu tenho 3 pessoas na minha casa, e uma delas é uma criança de 3 anos. Não importa, a psicologia diz que cada idade tem o seu percentualzinho de peso, de coisinhas que podem fazer. Aproveite para ensinar, porque se ela não aprender agora, depois não aprende. É mais desafiante. Ok? Então, outra coisa, nós treinamos as nossas meninas para cuidar de criança, brincando de boneca. Depois, se essa criança não treina, ela não vai cuidar de boneca. E quem é a boneca quando a gente cresce? Ou o boneco? É o nosso filho. Então, se você exige de um homem que cuida, que queira cuidar de uma criança, ele não vai saber, porque ele não foi treinado. Não é uma questão de ser mãe ou não. É uma questão de treinamento. Porque quando você aprende a trocar a roupinha de uma boneca, você também faz isso trocando a roupinha de um bebê. Então, que tal? Esse é o meu primeiro desafio. Você começar a dar uma boneca também para o ser masculino começar a treinar, para quando ele crescer, virar um bom pai e se dedicar aos cuidados do seu filho. Se nós não fizermos isso enquanto educadoras, eles não vão aprender. E depois não tem como cobrar. Tá? Dentro desse primeiro desafio também comece a dar a tarefa. Meu filho tem 18 anos e ele não tira a toalha da minha cama, da cama molhada, vai lá e joga a toalha. Ou ele não lava a roupa dele. Então, está na hora dele lavar a roupa dele. Ele precisa ser líder, no mínimo, dele mesmo. Minha filha não faz isso. Vai lá e dá para ela fazer. Quantas pessoas tem na casa? Divida as tarefas. Mas ele não faz que nem eu. Não vai fazer. Tudo é treinamento. Quanto mais treina, você fez a vida inteira, vai ficar boa. Treinamento é assim. Nós aprimoramos a nossa habilidade de acordo com o treinamento. Se ele não faz, não treina. Então, precisa treinar. Por isso, precisa ser com as crianças bem pequenininhas. Então, divisão de tarefas, ok? Para todas as pessoas da casa. Assim, você vai conseguir ter mais horas. Lembra que eu falei que ia dar mais horas? Você vai conseguir fazer muito mais coisas. O segundo desafio descer do salto. Descer do salto, literalmente. O que significa isso? Significa que quando eu não tenho salto, eu fico mais ágil, eu ganho mobilidade. Quero contar uma história para vocês que quem fez o grande glamour do salto alto foi o Luís XV, um rei da França chamado Rei Sol. 15 porque era 15 centímetros, e ele tinha somente 1,60 m, bem baixinho. E ele gostava de aparecer, porque ele era o Rei Sol. E quando ele chegava nos cantos, ninguém via ele, porque ele era baixinho e ele queria ser visto. Então, o que ele fez? Pediu ao sapateiro da corte para produzir uma altura para ele aumentar 20 centímetros a mais, e ele ficaria com 1,80 m, e assim todos veriam ele quando ele chegasse nos ambientes. E naquela época se usava aquelas perucas
né? Tanto homens como mulheres usavam as perucas, e aí virou moda na corte. Se o rei usa, todos vão usar. Então, homens e mulheres usavam salto. Essa moda foi expandindo para fora da França, né? E aí ganhou, como na França, os estilistas viu que isso aumentava a altura, aumentava o poder. E propuseram para as mulheres aumentar o poder dela para ser vista pela sociedade como também, não só um pedaço de carne, mas também dar poder para ela ser vista enquanto capacidade. E as mulheres adotaram o salto até hoje. Agora, um saltinho 15, fininho, corre o risco de você torcer o pé, de você enfiar o pé, como já aconteceu comigo, dentro de um bueiro, e, às vezes, e também já aconteceu comigo eu ficar sem o salto em pleno aeroporto e sem sandália nenhuma para calçar, porque quebrou. Então, isso acontece que a gente perde mobilidade, agilidade. Então, a minha proposta é, desça do salto. Use uma plataforma, se você é baixa e quer ter poder pela altura, coloque uma plataforma no mesmo nível do chão, porque você vai ficar alta e vai poder se locomover com agilidade. Faça que nem a nossa Frida Kahlo, que era baixinha, e ela usava muitas plataformas, que tem um museu lá dentro da casa dela, com os sapatos que ela usava, maravilhosos, lindos, com plataformas e altos. Tá? Ou use assim, do jeito que você quiser, no ambiente que você quiser. Então, essa é a minha segunda proposta, descer do salto e ganhar mobilidade. E a minha terceira e última é, definam os papéis na vida de vocês. Nós somos mulheres, somos líderes e somos mãe. São 3 papéis. Definam esses papéis e façam eles acontecerem pelo ambiente que você está. Você não pode ser mãe na empresa, senão você ganha um monte de filho adotado que não são seu e pesa nas costas. Você não pode ser a mãe do seu marido, porque quem é a mãe do seu marido é a mãe dele. Ou a mãe da sua mulher, se você tem uma mulher. Não pode. Por quê? Porque você, ele ou ela já tem uma mãe. Então, seja a mulher, a esposa do seu parceiro, ok? Porque você, mulher, tem um papel definido, um lugar definido e com pessoas definidas. Não sejam mulher na empresa, porque é aí que a mulher confunde, e é aí que os homens misturam, e você não quer que misture. Então, seja profissional lá dentro da empresa. Deixa a mulher com o seu parceiro ou sua parceira e mãe com seus filhos. Então, essa é a minha proposta. Definam o jeito e o lugar de você ser e usar o seu papel. E assim você vai conseguir conquistar muito mais e ter muito mais liderança, não só da sua própria vida, como também conseguir liderar mais pessoas e conseguir cargos melhores, maiores, e fazendo você exercer o papel de líder. E eu tenho certeza que, quando mulheres tiverem 50% da liderança, esse planeta vai ser melhor e mais sustentável, com certeza. Tá? Porque juntos a gente tem habilidades maravilhosas e podemos fazer muitas coisas. Gratidão e sucesso na empreitada dessa liderança aí. Maravilhosa! Roberta Forastieri, com tantos créditos que eu não dou conta nem de falar todos. Adorei, viu? Meu sonho é descer do salto aqui. Não é limpo para mim, não, aí, gente? Não, relaxa, já estou acostumada já. Mais uma vez, uma salva de palmas. Muito obrigada, viu, Roberta? Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Adorei.